feliz, igreja? Oh, glória, é mais um motivo, né, de nós estarmos felizes, para estar na casa do Senhor. O salmista disse, né, alegrei-me quando me disseram. Só de dizer que ele ia à casa do Senhor, ele já estava contente, né? Quando chegou, então, aquilo se fez de forma efetiva. Glória a Deus, nessa mesma oportunidade também, quero estar cumprimentando nossos irmãos em casa, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como já foi mencionado e é sabido de todos, hoje é culto de... Glória a Deus, hoje é culto de ensino da palavra. Quantos aqui vieram aprender da palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Vocês estão no lugar certo, então, para aprender sobre a palavra de Deus, na casa de nosso Senhor. A lição de hoje é a lição de número 11, como já foi mencionado, tem como título A Peregrinação de Israel no deserto até o Sinai, parte inicial. Obviamente, essa peregrinação ela não se inicia, né, no deserto exatamente, ela desde a saída. A gente já tem estudado aí que o povo, né, israelita saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, isso tudo faz parte da peregrinação. Mas agora estaremos vendo um detalhe, né, acerca de uma etapa dessa peregrinação, até chegar então à Terra Prometida, que é durante o deserto. E aí teremos então aplicações para a nossa vida, entendimento, que com certeza trará edificação para nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe foi feita pelo nosso obreiro Raniel, se encontra em Êxodo, capítulo 19, do 1 ao 6, e em Números, capítulo 11, do verso 1 até o 3. O nosso textuário também já foi mencionado, mas vale a pena a gente ver, porque geralmente o textuário é a base para a nossa lição, que se encontra na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 11, que nos diz: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós iremos ver acerca dela com mais detalhes mais à frente. A nossa verdade prática nos diz: os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. Vou repetir: os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. Então, essa verdade prática já dá para a gente ter um breve, né, entendimento. Se pudéssemos resumir essa lição, seria nessa verdade prática, porque ela aí nos fala, com poucas palavras, a intenção dessa lição de hoje. A lição de hoje nos traz essa perspectiva de olhar para os erros, para os pecados que Israel cometeu, principalmente durante essa caminhada do deserto, pós-Mar Vermelho, até a chegada do Monte Sinai. Iremos ver que os erros e os pecados cometidos ali servem-nos de alertas para que hoje, nos dias atuais, nós não venhamos cair na mesma situação e, porventura, ter as mesmas consequências que aquele povo teve, né? Eles eram uma caminhada de poucos dias, mas se tornaram anos. Então, os pecados e os erros que nós cometemos, eles produzem na gente um atraso como consequência. Aleluias! Introdução. A introdução nos diz o seguinte da lição de hoje: na lição de hoje estudaremos a caminhada do povo de Israel até o Sinai. Veremos como Deus guiou e sustentou seu povo que foi infiel, murmurador e idólatra. O Senhor permanece fiel e cuidando dos israelitas. Bem, a introdução, como está aí à vista de todos, né, nos traz um entendimento, nos traz um ensino, um conhecimento, uma aplicação para nossas vidas, né, de como foi a atitude de Deus para com o povo e a atitude do povo para com Deus. A gente vê ali, citando ali, que Deus, né, ele guiou, ele foi o guia, ele foi o sustentador, ele foi o libertador, ele foi o provedor, ele foi várias coisas boas, úteis para aquele povo. Mas em compensação também a gente vê a atitude do povo para com Deus, que ali nos cita três, né, principais: a infidelidade, a murmuração e a idolatria. Então vemos a atitude de ambas as partes, né? Obviamente o Senhor oferecendo o seu melhor e o povo, né, exercendo o pecado da pior forma possível, eles exerciam então essas três principais características. Porém, vocês que porventura estudaram a lição ou que leram a lição, podem notar que a introdução é mais extensa, mas devido ao tempo ser curto, não dá para a gente absorver tudo, né? Por isso que eu até indico em casa, vocês nos momentos de devocionais, estar lendo a revista, será de muita utilidade. Porém, a lição também ela nos traz, quem leu, uma perspectiva do porquê estudar o Antigo Testamento, né? Já que nós estamos na era da graça, né? Nós estamos aqui no Novo Testamento, na era da graça, por que estudar sobre as leis antigas, sobre os fatos que aconteceram? E obviamente que existe uma utilidade, né, do Antigo Testamento, e é isso a gente consegue entender, por exemplo, quando a gente lê o nosso texto áureo. Eu vou repetir, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para que já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo ele traz no capítulo 10 de 1 Coríntios acerca desse percurso que Israel, que o povo egito foi liberto, e ele nos informa acerca disso. Qual é o benefício, qual é a utilidade da gente aprender acerca das coisas do Antigo Testamento, principalmente? Por causa disso, que isso serve de um aviso para nós, né? Então, aquilo que aconteceu com Israel é um exemplo, né, para a nova Israel de Deus. E qual é a nova Israel de Deus? A igreja do Senhor hoje. Nós sabemos, obviamente, que existem promessas específicas para Israel, obviamente. Mas a nova Israel de Deus é agora a nova era, a graça, a igreja, onde junta judeus, gentios, todas as nações. Aleluias. Mas a lição de hoje, ela vem nos falar também de uma perspectiva, aliás, ela vem com a ênfase maior do que, eu poderia resumir, do que não fazer. Nós sempre ouvimos muito falar sobre o que fazer, né? Faça isso, faça aquilo. E a lição vem nos trazer essa perspectiva do que não fazer, que é o que nós temos abordado aí, né? Serve de aviso. Então, aviso o quê? Do que as pessoas fizeram de errado e que não é para ser feito. E isso se faz muito necessário nos tempos de hoje, porque nós temos visto aí, e eu acho que a igreja há de concordar, nós temos visto um evangelho pregado pela metade, onde eles só pregam a parte boa, a parte que convém. É prosperidade, é que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é graça, e isso é muito fácil de ser pregado. Quem não quer ouvir essas coisas boas? Mas nós temos que pregar também a parte também, né, que o Senhor vem condenar o pecado, a parte que tem que falar sobre a renúncia que nós temos que fazer, verdadeiramente. Então, esse evangelho tem sido ministrado aí afora sobre somente a metade do evangelho, mas o evangelho tem que ser pregado completo. Aleluias. Inclusive, sobre essa questão do evangelho, né, a gente entende que o evangelho, o que significa? A boa notícia, né? O Senhor veio trazer uma boa notícia. Então, se existe uma boa notícia, é porque também vai existir uma má notícia para aqueles que não cumprirem, né, com o que o Senhor deseja que eles cumpram. Aleluias. E isso, então, confirma para nós a nossa verdade prática. Nos dá, então, a ênfase sobre a nossa verdade prática. Que eu li outrora e nos diz o seguinte: os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos cometer os mesmos enganos. Então, sim, temos que pregar que Deus é amor, temos que pregar que Deus é bondoso, que Deus pode trazer prosperidade para a sua vida, que Deus pode fazer muitas coisas que é bom de se ouvir. Mas nós temos que pregar também que há consequências, que o nosso Deus é juiz, e o juiz dele é divino, o juiz dele exerce poder total, e nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Bem, hoje estudaremos então, como foi também mencionado, 2 tópicos e, por acaso, cada tópico ele tem 2 subtópicos, o que eu acredito que será útil pelo devido tempo, né? O primeiro nos diz, Israel peregrina pelo Israel, e os 2 subtópicos é Israel chega a Mara e os 2 é rumo ao Sinai. Amém? O primeiro, Israel chega a Mara. Eu convido a igreja a estar juntamente aí, né, todos lendo em uma só voz, no 1, 2, 3. Glórias a Deus, aleluia. De acordo aqui no domingo, aqui, o nosso evangelista Iacos, ele falou algo interessante, né? Que a repetição das palavras, isso traz uma fácil memorização, amém? Então eu gostaria que a igreja repetisse comigo essa última parte aí, ó. A murmuração é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. Toda a igreja. Mais uma vez, por favor. Glórias a Deus, aleluia. Então já aprendemos alguma coisa, né? Que a murmuração é uma característica daqueles que não confiam no nosso Senhor. Então isso é o que a lição tem mencionado aí, quem leu a lição vai encontrar isso. Então, o murmurador, isso eu dei ênfase nisso, porque a murmuração foi o principal pecado desse período, né? Aliás, de todos os 40 anos que aquele povo passou no deserto, a murmuração sempre esteve ali presente no meio deles. E hoje a lição nos traz esse entendimento, tem essa ênfase sobre a murmuração. Aleluias, e que foi um dos principais pecados. Mas a gente precisa entender, né, um pouco do que é o murmurar.
Eu acredito que toda a igreja aqui tenha uma consciência ou saiba o mínimo sobre o que é murmurar, né? Mas o murmurar, para quem talvez é um novo convertido, ou você de casa que está nos assistindo aí pela primeira vez, o murmurar ele significa reclamar, amém? O murmurar ele também significa resmungar, e geralmente quando a gente exerce essa ação é com algo, seja um objeto, seja uma situação, seja uma circunstância, ou então também a gente exerce sobre uma pessoa, sobre uma comunidade, né? Aleluia, a gente exerce então esse reclamar. Porém, esse resmungar, esse reclamar, esse murmurar que a lição nos menciona, isso é pecado, isso é condenável. Inclusive, se trouxe um atraso para aquela nação. Aleluia. Porém, existe uma situação que a gente pode ter a confusão de pensar que a pessoa está reclamando. E não, ela é bíblica. A palavra do Senhor nos fala que é o lamentar. Quando a gente lamenta, porventura, a olho nu, assim, quando a gente olha uma pessoa que está lamentando e uma pessoa que está reclamando, isso parece que é a mesma atitude. Né? Mas o lamentar é bíblico. Inclusive nós temos um livro, né, na Bíblia que chama Lamentações, e a gente vê lá, se eu não me engano, são 5 capítulos, e a gente vê o escritor de Lamentações nos 5 capítulos se lamentando, e aquelas lamentações, porventura você lendo, você pensa que ele está reclamando, mas não, aquilo é lamentar, e lamentar é bíblico, ao contrário do reclamar, do murmurar, que é pecado perante o Senhor. E ambos, né, se parecem. O que muda entre elas é o sentimento que há por trás delas. Ambas, né, têm o sentimento de descontentamento, principalmente o reclamar. A pessoa que reclama muito, que murmura muito, ela tem um sentimento por trás de descontentamento, de insatisfação com as coisas. Aleluia. E quando você é descontente, quando você é insatisfeito com alguma coisa, você procura achar um culpado. Você está insatisfeito, você está descontente com alguma situação, você tem que achar um culpado. E na sua grande maioria, totalidade, nunca será você. A pessoa que reclama, ela nunca vai botar a culpa em si própria. Ela tem que achar alguém, tem que achar objeto, tem que achar uma situação, tem que achar alguma outra coisa que não seja ela para colocar a culpa. Ao contrário da pessoa que lamenta. A pessoa que lamenta, ela vai entender que as circunstâncias da vida, que é próprio, nós falando do nosso meio, que o pecado, ele colabora para que aconteçam determinadas situações. E que porventura não é problema de ninguém. Ou então assumimos a responsabilidade que muitas das vezes é nossa, pertence a gente. Aleluia, entendido essa situação, que existe essa diferença, existe o lamentar e existe o murmurar. E isso a gente, porventura, pode pensar que isso começou com Israel, mas não, esse sentimento de lamentar, de murmurar, isso veio desde a queda do homem. Quando a gente vai lá em Gênesis e volta lá no encontro que o Senhor teve com Adão, ele pergunta, então, você comeu do fruto que eu proibi? A primeira atitude de Adão é falar o quê? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha a audácia dele, além de pecar, ele põe e passa a culpa para Deus. Ele fala, não, foi a mulher que o Senhor me deu. A impressão que dá é que ele fala, o Senhor sabe, é o Criador dos céus, é o Criador da terra, mas uma coisa o Senhor não sabe fazer, o Senhor não soube fazer uma companheira para mim. Infelizmente, porque ela colaborou para que eu caísse em pecado. Aí o Senhor vai então para a mulher e pergunta, uai, o que você fez? Então ela também coloca a culpa em quem? Ela fala que foi a serpente. É a mesma atitude que de Adão ela teve. Isso é uma pessoa que é insatisfeita, é uma pessoa que verdadeiramente está a reclamar. E reclamar de quem? De Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, quando você reclama, você não está colocando quando você reclama, aliás, você está colocando a culpa no outro, na sua grande maioria, pela sua insatisfação, pelo aquilo que você pensa, você acaba colocando a culpa em uma pessoa. Quando você lamenta, você entende que as circunstâncias da vida podem ter acarretado naquilo, ou então você assume a sua responsabilidade. Outra característica sobre o reclamar é que o reclamar tende a afastar você de Deus. Aleluia, o murmurar tende a afastar você de Deus. Uma das primeiras atitudes que teve lá na queda do homem foi quando o Senhor então expulsaram eles do jardim. Infelizmente, eles se esconderam primeiramente e depois, posteriormente, eles teve que sair do jardim. Aleluia, então isso teve um afastamento, porque o reclamar, a insatisfação que eles tiveram produziu isso. Em compensação, lamentar nos aproxima de Deus, porque uma das características de lamentar é o choro. Foi cantado aqui em cima, né? Pelo próprio choro, o Senhor entende, né? As nossas lágrimas o Senhor entende. Então, verdadeiramente, não se faz necessário palavras, o próprio gemido o Senhor consegue entender. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39, o escritor nos diz algo. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Vou repetir. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Essa é uma característica que acontece com o pecador, né? Ele cai no ato, ele erra, ainda por cima ele tenta achar um culpado, sendo que o único culpado é ele que pecou. Mas ele tem que achar, ele tem que reclamar, ele tem que achar uma pessoa que não seja ele. Mas, voltando para a perspectiva que a lição nos traz, ela nos fala então da travessia, né? Após a travessia do Mar Vermelho, que se inicia então a caminhada, agora do povo, sem Faraó atrás deles, né? Eles atravessaram o mar. Aparentemente, a impressão que dá é que tudo está tranquilo agora.
e o Egito ficou para trás, e agora é só bênção pela frente. Mas, obviamente, o povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído daquele povo. E então iniciaria esse processo, né, de lapidação, esse processo de exortação, de ensino, de doutrina da parte do Senhor para com aquele povo. E aí a lição nos traz, então, um certo lugar, conhecido como Mara. É o título, Israel chega a Mara. Mara foi um lugar, né, do primeiro teste, porque o que o Senhor fez com que o povo fosse lapidado, fosse ensinado, foram testes que ele executou sobre a vida daquela nação. Então Deus executou alguns testes com os israelitas, e o ensino nos traz, né, essa perspectiva sobre o que eu disse no início, sobre o que não fazer. E o que não fazer que nós aprendemos aqui é o reclamar, porque o reclamar é pecado, o reclamar é condenar, o reclamar atrasa as nossas vidas daquelas pessoas que reclamam. Mas quem quiser me acompanhar aí, em Êxodo capítulo 15, o verso 22 será de grande utilidade para os irmãos, nos fala o seguinte, Êxodo capítulo 15, verso 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então isso aqui é pós a travessia. Então eles começam então essa jornada, essa peregrinação pós mar vermelho, em sentido ao deserto, sentido à terra prometida. E aí a palavra de Deus nos diz que durante 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Verdadeiramente, eu nunca estive no deserto, mas não deve ser nada fácil, né? Para um ser humano conviver, passar 3 dias sem consumir água no deserto, deve ser algo que se faz necessário. Existe a necessidade, isso é inegável. Mas continuando no verso 23 e 24 de Êxodo, capítulo 15, nos diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Então aqui essa situação é muito interessante, porque pronto, eles caminharam, existia uma necessidade sim, mas aí então é ativo então a questão da não confiança, da desobediência, e o que iremos abordar com mais ênfase sobre a murmuração desse povo. No verso 24 nos diz: E o povo começou a reclamar a Moisés. Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, a igreja me respondesse, né? Moisés foi o verdadeiro libertador daquele povo? Moisés foi o verdadeiro libertador daquele povo? Moisés foi o verdadeiro guia daquele povo? O guia era a nuvem, levantava, e eles seguiam então a nuvem daquele povo. Moisés foi o verdadeiro provedor daquele povo? Em tudo, Moisés não foi o verdadeiro ali. E eu não estou aqui desmerecendo Moisés, longe de mim, quem sou eu para desmerecer Moisés? Mas a gente entende que Moisés ele só foi usado pelo Senhor. O verdadeiro libertador, o verdadeiro guia, o verdadeiro provedor daquele povo foi Deus, aleluia. Então quando o povo olha para Moisés e fala assim, o povo começou a reclamar a Moisés. No final de tudo, isso direciona a reclamação para quem? Para Deus. Porque Deus que era o provedor. Se eles estavam naquela situação, naquele teste, não era exatamente culpa de Moisés. Era culpa de quem? Do Senhor na visão deles. Aleluia. Então, no verso 24 diz que o povo reclamou a Moisés, mas o verdadeiro libertador não era Moisés. Com isso, nós aprendemos que a nossa reclamação, seja ela qual for o motivo, a finalidade sempre será no nosso Senhor. Aleluia. Porque Ele que é o provedor, Ele que faz tudo, Ele que é dono dos céus, da terra e tudo que acontece. Porque nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele é o que exerce todas as coisas, mas pela sua vontade, mas também Ele exerce pela sua permissão. Então, às vezes, Ele é o Deus da vontade, mas Ele também é o Deus da permissão. Aleluia. Então, tudo passa sobre a autoridade dEle. Aleluia. Então, Moisés, depois dessa situação, então, de entender, de passar para aquele povo, Moisés, então, ora ao Senhor. Existe a necessidade, Moisés sabe disso, então ele ora ao Senhor. E o Senhor então provê, né? Moisés joga um pedaço de madeira naquela água se torna potável, bebível, então eles consomem aquela água. Então o Senhor se torna o Deus provedor naquele momento. Porém, ele traz uma exortação para aquele povo. Aleluia. No verso 26 nos diz o seguinte, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Então, Moisés trouxe essa perspectiva a esse povo. Vocês têm que obedecer, vocês têm que ser aprovados pelo Senhor, têm que dar ouvidos aos mandamentos e obedecer todos os decretos deles. Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios.
Nós sabemos que existia a necessidade do Senhor trazer aquelas 10 pragas, e dentro daquelas 10 pragas houve doenças que o Senhor aplicou sobre aquele povo. E aquilo nós estudamos nas aulas passadas, que foi o juízo divino do Senhor. E o Senhor aplicou aquilo porque se fez necessário, era um povo desobediente, Faraó estava desobedecendo ao Senhor. Aleluia. Então, essa lição ela vem combater o que eu disse no início, sobre o evangelho pela metade. Muitos vêm pregando só a prosperidade, a facilidade, mas esquecem de pregar então a renúncia, esquecem de pregar então que verdadeiramente o nosso Senhor ele exerce o juízo divino. Aleluia. Então nós temos que sim exercer e fizer o que o Senhor aprova, dê ouvidos aos seus mandamentos e obedecer todos os decretos do Senhor, porque o nosso Senhor ele exerce o juízo divino. E o mais interessante é que isso que ele exerce não é para o bem próprio dele somente, porque ele eu sou o Deus Todo-Poderoso. E sim, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas não é pela exclusividade e o bem-estar dele. Se nós formos pensar bem, é para o nosso único e exclusivo bem-estar. Tudo que ele vem falar, tudo que ele vem nos ensinar é para que nós possamos ter um bom relacionamento, ter uma boa convivência e termos vida longa, vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Vamos partir então para o tópico de número 2, que nos diz rumo ao Sinai. Convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Oh, glória, aleluia. A lição, então, agora ela nos fala da continuação, dessa peregrinação do povo, depois de um momento de reclamação. O povo reclama, o povo fala, o povo questiona, o povo resmunga, e o Senhor, então, exerce a sua misericórdia, suprindo as necessidades daquele povo, sendo, então, mais uma vez, o Deus provedor. Mas, alguns dias mais à frente, eles continuam, então, essa peregrinação, eles tornam a murmurar. Aleluia. Em Êxodo, no próximo capítulo aí, que eu pedi para os irmãos que estivessem abrindo, em Êxodo capítulo 16, o verso 3 nos diz o seguinte: disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Eu confesso que depois que a gente entende esse contexto, entende a história, esse versículo ele se torna algo que embrulha o nosso estômago, de certa forma, porque é de uma tal ingratidão do povo que chama a nossa atenção. Lendo assim de forma rápida, talvez a gente não compreenda, mas isso aqui são as palavras não de Deus, não de Moisés, mas são palavras dos próprios israelitas. Aleluia. Povo no qual o Senhor, com mão forte, com mão de graça, de misericórdia, de amor, tirou eles daquela situação. Olha o que eles disseram com mais calma. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Então, eles desejaram a morte no Egito. O Senhor fez tanto por eles, e a palavra deles, em um momento ali de um teste com o Senhor, só porque eles estavam com fome, naquele momento, a primeira atitude deles foram desejar a morte. Aleluias. Aí, eles só pioram a situação. Eles dizem, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Eu custo acreditar que lá, a gente entende que a palavra do Senhor, eles ficaram 430 anos sendo escravos. E eles falam que lá eles tinham panelas de carne e comiam pão à vontade. Eu não sou escravo e acredito que aqui não tem nenhum que foi escravo, mas eu acho difícil uma pessoa que está num ambiente de escravidão ter essa fartura. Nós sabemos que carne e pão naquela época era algo de muita importância. E eles falam, nós tínhamos carne à vontade, nós tínhamos pão à vontade, e agora vocês trouxeram a gente para esse deserto para comer, para ficar com fome, aliás. Talvez, e é difícil dar credibilidade para esse povo, porque esse povo é um povo murmurador, é um povo que não obedece, que não cumpre com os preceitos do Senhor. Talvez digamos que o faraó era muito gente boa com eles e desse sim essa oportunidade de eles terem isso que eles disseram que tinham. Mas a única possibilidade que eu vejo era para que eles tiverem força para exercer a escravidão. Era a única hipótese que havia para isso. O faraó, não, vou deixar então vocês terem esse tanto de comida que tem, mas é para vocês terem força para ser meus escravos. Então, de qualquer que seja as hipóteses, não era boa. Aleluias. E aí, no final, a gente vê que a murmuração, igreja, quando ela não é cortada, não é podada, não é tratada, ela só aumenta. Porque lá no início falava o quê? Eles reclamaram somente a Moisés. Que beberemos? Somente a Moisés. Aqui nos fala, mas vocês nos trouxeram.
Eles já aumentaram aqui, já falou no plural, mas vocês nos trouxeram. E obviamente, se vocês aqui, eles estavam falando sobre Arão, sobre Moisés, que eram os principais libertadores, os principais guias daquele povo. Então, esse sentimento que havia naquele povo era de total ingratidão quando a gente lê esse texto. Ingratidão pura. E o problema da ingratidão, de acordo com o texto aqui que a gente vê, é porque eles não têm nenhum senso de justiça. Porque se eles tivessem algum senso de justiça, eles olhariam para trás e veriam tudo que o Senhor fez para eles. E eles não exerceriam tal forma de falar dessa forma aqui ao Senhor, né? Porque falando a Moisés, falando a Arão, eles estavam falando ao Senhor. Outra característica é que eles têm memória curta, né? Eles não lembraram daquilo que falaram. Lá, inclusive, em Salmos, capítulo 106, verso 7, nos diz: quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes eles haviam mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o mar vermelho. Então, essa é a afirmação do que eu disse, a memória fraca, o Alzheimer do pecado ali, né? Eles não conseguiram decorar, não conseguiram lembrar, não conseguiram entender aquilo que o Senhor tinha proporcionado para eles. E na primeira oportunidade, no primeiro teste que o Senhor fez, eles exerceram sua gratidão da pior forma possível. Mas continuando, no verso de Êxodo, capítulo 16, verso 4, nos diz: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Aqui nós vemos, né, o Senhor indignado com aquela situação. Ele fala: então vocês têm pão à vontade, eu vou mostrar para vocês o que é ter pão à vontade. E o Senhor então fala o que foi dito aqui. Mas aqui vemos que Deus, né, ele sendo Deus provedor, mas existe uma intenção. O Senhor é didático nas coisas que ele faz. Tudo que ele faz, ele existe algum ensino para nossas vidas. E aqui nesse momento aqui era o segundo teste que o Senhor fez ao prover então esse alimento para esse povo. Em Êxodo capítulo 16, verso 8 diz: disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então aqui Moisés, já farto daquela reclamação, ele então fala aquilo que nós já falamos outrora: vocês não estão reclamando de mim. Quem somos nós? Vocês estão reclamando de Deus. Aleluia. O libertador, o guia, o provedor, tudo que tem acontecido é o nosso Senhor. Aleluia. Moisés outrora tentou ser o libertador na força do seu braço, mas a primeira atitude dele ao ser descoberto foi o quê? Foi fugir. Aleluia. Porque a importância mesmo não é o homem, a importância é o Deus que está com aquele homem. Aleluia. E então, de acordo com o texto que nós lemos aqui, quem somos nós? Vocês não estão reclamando de mim, de nós, mas do Senhor. O pior do que reclamar dos outros, o pior que reclamar do seu patrão, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, é você reclamar de Deus. Aleluia. Então nós temos que chegar ao pleno entendimento que tudo quanto nós possuímos, tudo quanto nós temos, vem do Senhor. E isso requer de nós um temor para entender que é o Senhor que tem cuidado, é o Senhor que tem provido, é o Senhor que tem autorizado muitas coisas acontecendo nas nossas vidas. Aleluia. E aí fala então sobre esse segundo teste, que era então o pão, né, com fartura. Esse pão a gente conhece como o maná. Aleluia. E aí o Senhor então exerce um teste com esse povo na qual é reprovado. Só trazendo uma vaga memória aqui acerca desse teste, houve duas situações. O Senhor propôs a Moisés falar com aquele povo: olha, do primeiro dia ao quinto dia, aquele povo tem que levantar pela manhã, recolher aquele pão, eles não podem guardar, porque toda manhã eu vou estar suprindo a necessidade deles. Aleluia. Mas no sexto dia, para eles pegarem a porção dobrada, porque no sábado é o dia de descanso. Mas o povo, dos primeiros aos 5 dias, muitos deles não ouviram a palavra do Senhor e iam pela manhã em conta desse alimento. E aí o Senhor eles estavam verdadeiramente desobedecendo com o cumprimento do Senhor. Não confiavam no Senhor. Agora o interessante é porque aquilo que eles guardavam para outro dia, a palavra do Senhor nos diz que ficava com mau cheiro. A palavra do Senhor fala que apodrecia. Então, a pessoa que é desobediente, a pessoa que não crê no Senhor, não confia no Senhor, a sua adoração, a sua oferta ao Senhor, ela sobe como um cheiro desagradável para o Senhor. Aleluia. Mas quando você vive uma vida, né, obediente, temente ao Senhor, cumprindo com aquilo que o Senhor pede a você, aí isso sim sobe como um cheiro agradável ao Senhor. Aleluia. Aí a segunda fase desse teste então é porque todo sábado, no sexto dia, eles tinham que pegar a porção dobrada. E essa porção dobrada valeria para o dia de sábado. Mas mesmo assim, no sábado tinha uns engraçadinhos lá que levantavam e iam em busca disso, porque não confiavam no Senhor, porque não acreditavam no Senhor, porque não obedeciam ao Senhor. Algo interessante que eu li recentemente nos fala o seguinte: um espírito reclamão sempre aponta para um problema em nosso relacionamento com Deus. Vou repetir: um espírito reclamão, um espírito de resmungador, ele sempre aponta para um problema em nosso relacionamento com Deus. E como você vai confiar em uma pessoa que você não tem relacionamento? Imagine você, esposo, você, mulher, vai confiar no seu marido se você não se relaciona com ele, você nunca se relacionou com ele.
É impossível você confiar na pessoa dessa. Você não sabe a índole dele, você não sabe o caráter dele. E é isso que o Senhor nos chama, a se relacionar com Ele. Porque a partir do momento que você aumenta o relacionamento com o Senhor, você aumenta a intimidade, você aumenta a sua confiança no Senhor totalmente. Aleluias, graças a Deus. Tópico de número 2 nos diz Israel no Monte Sinai. Temos 2 subtópicos, o Monte Sinai e o subtópico número 2, a permanência no Sinai. Convido a igreja a estar lendo juntamente, todos, né, em uma só voz. 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então, nesse segundo subtópico, né, Israel no Monte Sinai, e o subtópico número 1, Monte Sinai, a lição nos propõe, né, que depois do povo fazer esse percurso, então, no deserto, né, se iniciar essa peregrinação, a lição nos traz, então, essa nova etapa da peregrinação, que é a chegada. Eles chegam, então, no Monte Sinai. E neste monte, como a lição diz, e a palavra de Deus, ela confirma, muitas coisas acontecem ali, né? É mencionado ali que este é um lugar especial para todo o povo de Deus. Ali Deus se revelou de modo especial a Moisés e a Israel, entregou os 10 mandamentos, deu a descrição do tabernáculo. Então tem muita ênfase o Monte Sinai. Mas o monte, ele nos revela algo interessante, né? Porque a gente entende que o êxodo a gente aprendeu que significa o quê? Saída e partida. E então a libertação, o êxodo é a libertação do povo. Mas o êxodo não era somente para tirar o povo de Israel do Egito. A intenção do Senhor não era só essa, era também para aproximar Israel de Deus. E a gente entende isso quando a gente chega no anunciar, né, do Monte Sinai. Porque realmente o povo saiu, mas quando chega no Monte Sinai, a gente vê que o Senhor traz um relacionamento mais profundo com o povo. Inclusive, a ênfase maior no tabernáculo, que é o que? A presença de Deus no meio do povo. Então, todo aquele decorrer ali, o Senhor está indicando para o povo que Ele não deseja somente libertar o povo. Porque se fosse só para libertar, atravessou o mar, Ele poderia falar com Moisés, olha, vocês estão libertos da escravidão. Pode ter suas vidas, pode seguir, né, a sua vontade aí, fazer o que vocês quiserem, vocês estão libertos. Vocês clamou a mim para libertar e estão libertos, fiz minha parte. Mas o Senhor então continua fazendo com que o povo, com aquela promessa, se cumprisse. Chega no Monte Sinai, Ele estabelece esse entendimento de que Ele queria se aproximar do povo. Em Êxodo capítulo 19, do verso 4 ao 6, nos diz: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Verso 6: vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui, a gente lendo assim de forma rápida, a gente consegue talvez entender, mas meditando, estudando, pesquisando, a gente entende que o Senhor aqui está falando em 3 tempos aqui. Ele fala para o passado, Ele fala no presente e Ele fala no futuro. E Ele fala sobre o relacionamento que Ele estava desejando desde o passado, no presente e no futuro. Para a gente observar com mais atenção, o início, eu estou lendo na versão NVI, mas a Bíblia ela é igual, né? A conjugação nos dirá no verso 4: vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águia. Então ele faz o povo lembrar do que ele fez no passado. Vocês viram o que eu fiz lá. No passado transportei vocês em asas de águia. E o interessante de olhar a perspectiva da águia é porque a águia é um animal forte, é um animal resistente, é um animal rápido, é um animal que tem visão. São características que nosso Deus todas tem. Nosso Senhor é forte, é rápido, é ágil, tem visão das coisas. Mas aí no final ele nos traz essa questão sobre, ele não somente quis libertar, vocês viram o que eu fiz, tirei vocês em asa de águia. Não é somente libertar, mas no final ele fala, e os trouxe para junto de mim. Desde lá do passado, a intenção do Senhor não era só libertar, mas era trazer aquele povo para junto dele. Aleluias. No verso 5, ele então nos fala agora na perspectiva do presente. Ele se inicia dizendo, agora, pois na atualidade, naquele momento, agora no presente, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança essa que ele fez com Isaac, com Abraão, né, com Isaac, com Jacó, uma aliança, né, de prosperar aquele povo, multiplicar aquele povo, dar uma terra que mana leite e mana mel.
Aleluia. Então, ele nos faz relembrar que a libertação, que esse querer relacionamento, não começou somente no Egito. É desde a época de Abraão, ele quer se relacionar com o povo. E aí ele, então, introduz essa perspectiva de se relacionar. Ele fala: vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Isso é lindo de se ouvir do Senhor. Imagine cada um de nós ouvisse do Senhor: ei, meu diácono, entre todos os diáconos, você é meu tesouro pessoal. Ei, pastor, entre todos os pastores, você é meu tesouro pessoal. Ei, igreja, entre todas as igrejas, você é o meu tesouro pessoal. Ei, Portugal, nação, entre todas as nações, você é a minha nação de tesouro pessoal. Aleluias. Então o Senhor, ele fala de forma romântica, de forma explícita aqui, que ele deseja um relacionamento íntimo e profundo com aquela nação. E o sexto, ele nos fala então na perspectiva do futuro: vocês serão. Ele fala então, não basta somente no passado eu já queria vocês, agora no presente eu quero, mas também para todo sempre. Então vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui nesses versículos então o Senhor traz essa perspectiva, né, de passado, presente, futuro a todo o povo de Israel. E isso revela a principal intenção de Deus, que é ter um relacionamento. Porém, esse sentimento, né, do texto vale muito para os dias de hoje também. Porque entendendo que o Senhor, que Deus não queria somente libertar o Egito, né, do faraó, da escravidão, nós entendemos também que o Senhor, Jesus Cristo, ele não quer somente libertar a gente do pecado, mas ele quer se relacionar. Vocês têm noção de imaginar que o Deus Filho, ele, né, se fez homem, ele um dia foi um bebê, por exemplo, ele se humilhou ao mais ápice, né, possível. Ele foi um bebê que foi dependente de uma mulher para se alimentar. Como é que o Deus Filho se sujeitou a tal situação? Por quê? Porque ele queria a íntima relacionamento comigo e com você. Aleluia. Ele nos mostrou isso na prática, se relacionando, né, convivendo, sendo um ser humano aqui, exatamente como nós somos. Amém? E nos mostramos quando é possível exercer essa fé. Glória a Deus. No decorrer, né, de todo o capítulo de Êxodo, capítulo 19, aliás, no decorrer de todo o relato sobre o Monte Sinai, nós iremos entender acerca desse relacionamento, dessa intimidade que o Senhor deseja com cada um. Bem, tópico de número 2, subtópico, aliás, de número 2, a permanência do Sinai. Convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Graças a Deus, não falhou, aleluia. Então aqui nesse subtópico, para finalizarmos, né, fala sobre a permanência. Então aquilo que seria, né, uma jornada, uma caminhada, né, um contínuo avanço até a terra prometida, se fez necessário. E nós entendemos que se fez necessário por quê? Porque aquele povo não estava apto, né, a usufruir daquilo que o Senhor tinha para eles. Eles tinham que mudar, porque tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Então eles tinham que ser lapidados. E aí então o Senhor, a própria lição nos fala, né, a palavra de Deus nos diz que eles ficaram cerca de quase 11 meses ali, né, naquele acampamento. E aqui, nesse relato, né, de Êxodo capítulo 20 aqui, o povo então chega diante do monte, eles estabelecem ali o seu acampamento, e aí eles então, Moisés, a primeira atitude de Moisés é subir para ir ter no monte, e aí o Senhor então dá algumas coisas para ele. E a primeira atitude do Senhor aqui, né, para aquele povo é revelar a presença dele para aquele povo. E aí a citação da palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Êxodo 18, capítulo 20, verso 18 e 19: vendo-se o povo diante de trovões e de relâmpagos e de som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, para que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eu confesso que ao lermos isso, né, é digno de sentirmos medo, porque imagine trovões, relâmpagos, o monte pegando fogo, vento, raios, trombeta. Aquilo assusta qualquer um. Às vezes a gente vê aí qualquer relâmpago, qualquer vento, qualquer coisa, a gente já se assusta na nossa casa. Imagina estar diante daquela atmosfera, né, espiritual, que é a presença do Senhor descendo naquele lugar. E isso é a primeira citação do Senhor. O Senhor desce e vai falar com aquele povo. E é até estranho como é que Deus desce com essa imponência, com essa circunstância. Isso se faz necessário, aleluias, porque no verso seguinte, né, o Deus Santo, né, está diante do Deus pecador. Moisés disse ao povo, no Êxodo capítulo 20, verso 21, Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e livre de pecar. Então aquilo existia aquela necessidade do Senhor vir com aquela imponência, com aquela presença gloriosa ali, com raios, trovões, pegando fogo e trombetas ao tocar, porque
porque se fazia necessário aquilo, porque aquele povo era um povo corrompido. O que faltava naquele povo era o temor do Senhor. Do contrário, né, quando não se tem o temor do Senhor, então acontece o quê? Nós pecamos. Quando não existe o temor, nós não pecamos. E o Senhor tentou várias possibilidades. O Senhor fez um teste com aquele povo, fez o segundo teste com aquele povo, e o povo pereceu de todos. Então, se fez necessário, o Senhor, não, vou descer e mostrar minha santidade diante daquele povo. Ele veio, então, de forma gloriosa. O interessante é que esse modelo de apresentação de nosso Senhor não é o modelo principal dele. E a gente tem que olhar para a perspectiva lá do primeiro aparição do Senhor diante dos homens. E aí, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, nos diz: ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Então a gente vê aqui o Senhor, lá em Gênesis, a primeira vez que ele teve a aparição aos homens, ele vinha dessa forma, ele vinha na brisa do dia. Existe até um contraste, se a gente for imaginar, ler Êxodo, a gente fica um pouco assustado com todo o relato que propõe. Mas quando a gente lê Gênesis, a gente consegue imaginar pássaros cantando, com o Senhor vindo na brisa da manhã, borboleta voando. É algo bonito de se imaginar, algo bonito de se ver. E essa é um relacionamento que o Senhor quer produzir. Então, o Sinai era necessário Deus se apresentar dessa forma, porque por isso já era o povo, porque Israel já era um povo totalmente, né, corrompido. Então, o Senhor tinha que vir e provocar naquele povo o verdadeiro temor que o Senhor deseja que aquele povo tivesse, né? A forma, então nós aprendemos que a forma como Deus se apresenta a cada um de nós é a forma que nós necessitamos que o Senhor se apresente. Aleluia. Então talvez você necessite que o Senhor se apresente dessa forma, uma forma mais imponente. A gente vê diversas vezes no culto, né, um profeta, uma pessoa levanta com a palavra e exorta aquela palavra àquela pessoa, porque se faz necessário aquilo. Mas em outros momentos você está no seu secreto e o Senhor fala com você em secreto, porque se faz necessário daquela forma. Aleluia. Então a gente vai ver várias maneiras desse momento acontecendo. Mas para finalizarmos, devido ao tempo, em Êxodo capítulo 20, 21, termina o seguinte: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Aleluia, vou repetir. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então a gente vê aqui duas atitudes diferentes. A gente vê a multidão, que ela permaneceu à distância do Senhor, e a gente vê Moisés, que se aproximava do Senhor. E agora fica o questionamento para cada um: qual dos dois nós queremos ser? Queremos ser a multidão que está estagnada, com o temor do Senhor, que não quer se relacionar com o Senhor por medo dele, ou nós queremos ser o Moisés, que verdadeiramente viveu o extraordinário de Deus? Aleluia. Então fica essa reflexão para cada um, né? A gente olhar para a perspectiva daquele povo que ele pereceu durante o caminho. A gente sabe que aquela geração que ali presenciou o Senhor naquele monte, eles não conseguiram ver a promessa do Senhor, porque eles foram morrendo durante o deserto naquela caminhada. Porém, Moisés viveu tudo que o Senhor desejava para ele. Aleluia, e nós possamos estar aptos a isso. Para finalizarmos, então, próxima aula, lição de número 12, a peregrinação de Israel no deserto até o Sinai, parte final. Amém? Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Quero agradecer a vida de cada irmão, você de casa também que esteve até agora conosco, a vida de nossos pastores, né, pela confiança, desde nosso pastor presidente e as vidas de todos os pastores que aqui se encontram. O meu muito obrigado. E quero passar a palavra para quem direito, nosso pastor João Paulo Moreira.